6h34. Vez agora, depois que tanto tempo se passou, no seu coração, a mesma saudade fez você entrar. A gente ama e enlouquece, quase sempre esquece de dizer. Então vem amor, essa paixão. Meu coração está pedindo amor. E é só você que pode me entregar. Qualquer dia, qualquer hora. Venha, amor, não demora. Venha me amar. Não tenho gente pra eu te amo de verdade. É a nossa felicidade. Te pedir pra está pedindo. Está pedindo. De um quadro de decoração. Deus, esta passagem quando o champanhe corria roto no alto meio da granfinagem. Isso chegou um peão, sendo na testa o pó da viagem pro garçom. Ele pediu uma pinga que era pra rebater a friagem.
Levanto uma almofadinha e falo, dona, eu tenho uma fé quando um caboclo que não se enxerga num lugar desse vem por os pés. Senhor que é proprietário deve barrar a entrada de qualquer IPC. Está presente o rei do café. Foi uma salva de palmas, gritaram viva pro fazendeiro, quem tem milhões de pés de café, por esse rico chão brasileiro. Sua safra é uma potência, nosso mercado é no estrangeiro, portanto vejam que esse ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro. Modo bem cortês respondeu o peão pra rapaziada, essa riqueza não me assusta, top aposto qualquer parada. Cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada, e pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra uma boiada. Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais pasmado, pagando a pinga com 1000 cruzeiros. Disse ao garçom pra guardar o trocado: quem quiser meu endereço que não se faça de arrogado, é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado. E o jornalismo da NFM 93,3 e da 102,5 não para. Nesta segunda-feira, dia 22 de setembro, se preparem para mais uma entrevista de arrepiar com o deputado federal Vandelobé do PT. Paulo Barbosa e Fernando Racecian vão receber a partir das 7 horas da manhã de segunda-feira o principal articulador da esquerda em Mato Grosso do Sul. Você vai saber como a esquerda está encarando as eleições do ano que vem, as novas filiações e tudo que for do interesse dos nossos ouvintes na bancada do jornalismo NFM. Competência, transparência e credibilidade. Você não vai perder. N Notícias, segunda-feira, 7 da manhã, quando Vandelobé vai falar para o Mato Grosso do Sul, aqui na NFM, a Rádio do Agro. O programa do Homem do Campo está no ar. Obrigado ao Homem do Campo. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. NFM! Alô, amigos, estamos começando mais uma edição, estamos começando mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 22 de setembro, está no ar o nosso Boletim do Agronegócio, com a direção-geral de Josi Alcântara Gonzaga, a produção e a apresentação do Cid Pinheiro. Fiquem ligados porque está começando tudo de novo, desejando sempre a você, amigo, amiga produtora, uma grande semana abençoada por Deus. As principais informações do agronegócio agora. O dólar abriu a semana praticamente instável no Brasil, em meio a uma agenda esvaziada de indicadores e eventos econômicos. Mas ainda assim a divisa norte-americana segue com um avanço firme ante a boa parte das demais divisas no exterior. O dólar à vista registra neste momento uma leve alta de 0,02% no Brasil, sendo vendido por enquanto a R$ 5,32. Na semana passada o dólar acumulou uma queda de 0,62%. E no ano, a queda do dólar já chega a 13,89%. A Rádio do Agronegócio. Bom dia, Sênio. Cotações do milho.
O mercado do milho no Brasil segue lateralizado, mesmo com a colheita da safrinha praticamente finalizada. Segundo Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, o produtor tem administrado as vendas de forma cautelosa, entregando apenas volumes necessários e aproveitando o consumo interno, especialmente das usinas de etanol, que já formam estoques para o período de entre-safra. Vamos chamar o companheiro Guilherme Dorigatti para nos dar aí um panorama de como vai andar o mercado do milho esta semana. Ele vai ouvir o Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, que já está conosco. Roberto, vamos começar olhando aqui para o mercado brasileiro, porque a colheita da segunda safra já está praticamente encerrada, mas as cotações seguem bastante lateralizadas, né? O que tem influenciado o mercado nesse momento? Olha, Guilherme, é bem o que você falou, o mercado lateralizado, e vou explicar depois o porquê, tá? Só para você ter uma ideia, ainda hoje estava fazendo algumas análises aqui. Se você pegar o indicador Exalc CPEA, né, que fala do preço médio em Campinas, de compras de milho diferido e de fora de estado, sem o ICMS incluso, a gente teve aí uma mínima entre 1 de julho até ontem, 62,93, a máxima de 65,68 e a média de 64,03. Tá? E o CPEA ontem, ele na verdade fechou em 65,33. Ou seja, é um mercado lateralizado durante um período de uma grande colheita, tá certo? Onde se esperava tivesse um pouco mais de oferta, mas o produtor está sabendo administrar isso. Ele, na verdade, de uma certa forma, ele está conseguindo entregar alguma coisa que eles já fizeram, né? Seja lá exportação ao mercado interno, né? Tem se utilizado muito os silos bolsa também, os silos bag nas unidades das fazendas. Então, isso tudo fez com que o produtor, ele está no mercado trazendo, né? Assim, aquilo que estritamente ele está necessitando. Seja lá por espaço, seja lá que já não é mais um momento de espaço, né? Seja por espaço, que foi lá atrás durante a colheita, agora a colheita está encerrada, como você praticamente falou, né? Então estamos liquidado já a safrinha deste ano. Então ele, na verdade, tem dosado. E um detalhe muito importante que faz com que o mercado esteja lateralizado é que, por exemplo, onde a gente tinha mais pressão de safrinha era quando entrava os milho das regiões de fronteiras, né, mais distantes, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Só que essas regiões agora, eles têm um novo segmento, que é o segmento de etanol. E o segmento de etanol, ele, além de comprar a demanda que ele está precisando para o mês, ele já está formando estoque de segurança para um período que eles ficam muito abertos ao mercado, então não pode deixar sair o produto, né, lá dessas origens, que seria de fevereiro até a chegada da nova safrinha, né, porque depois temos foco para soja e tal, enfim. Então, assim, Guilherme, o mercado segue lateralizado e a gente vê também da ponta do consumo que também fez estoque, alongou também as suas compras. A gente tem até na verdade, esse ano aqui a gente está vendo até algumas empresas menores com as compras alongadas. Então, tá um mercado assim de lento, lateralizado. A exportação, em função de câmbio e em função também do produtor não aceitar os preços que estão sendo praticados. Hoje a gente vai ver exportação numa faixa aí 65, 66 no porto. Tem empresa que já não está comprando mais para outubro, já está vendo para novembro. Então, assim, a exportação está muito fraca. Então o mercado segue lateralizado muito mais porque o produtor, ele está segurando o produto. A gente vai ter que ver depois como é que fica isso lá para frente, num período em que a gente precisar entrar com a soja, né? Mas por enquanto ele está segurando e o consumidor também balanceou bem as suas compras, então está lateralizado. Agora está numa queda de braço, né? Para ver aonde quem vai ceder. E, Roberto, esse produtor que está segurando as vendas, ele deve encontrar melhores preços em algum momento ainda nesse ano? A expectativa é mais para o ano que vem? Como é que você vê esse futuro dessas movimentações? Isso é uma boa pergunta, né, Guilherme? É exatamente assim que a gente está dizendo. O produtor, ele está segurando, ele está num primeiro momento tentando assim alguns fundamentos. O fundamento que nós temos hoje, que está claro para nós, que nós temos uma produção recorde nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai sair de 30 e poucos milhões de toneladas para 54 milhões de toneladas, subir 20 milhões de toneladas os estoques deles, uma China bem ausente do mercado, né? Uma Ucrânia voltando a produzir mais, uma Argentina também com uma boa produção, e o Brasil hoje, em termos de preço, ele perde aí para a Argentina, para os Estados Unidos, né? Então, nós estamos vendo os Estados Unidos avançar nas suas exportações, então pode ser que a gente não consiga exportar o que a gente precisaria para, na verdade, tirar o excedente do país,
né? Então, isso vai fazer com que, lá na frente, a questão de espaço para soja, que é o que me preocupa nesse momento, tá certo? Como é que o produtor vai lidar com isso? Porque provavelmente vai ter uma necessidade de abertura de espaço para soja, e aí talvez é onde a gente tenha o maior volume de oferta do milho, principalmente aí da safrinha. É só isso que o produtor tem que analisar. De uma certa forma, ele está conseguindo segurar os preços, mas não exportando, nós vamos ficar com excedentes no país, né? Então isso é um problema lá para nova safra. Para a gente encerrar esse olhar aqui para o Brasil, Roberto, a gente já tem plantio de verão avançando bem, produtor também já pensando em safrinha de 2026. Como é que estão esse cenário olhando para a sequência, para as próximas temporadas? Então, a gente, na verdade, vê, pelo menos que está se indicando, você pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, todos aumentando a área para uma safra de verão, mas a safra de verão é um volume hoje muito pequeno, são alguma coisa ao redor de 25, vai passar para 26 milhões de toneladas. Para a safrinha, nós vamos ter uma continuidade, porque a demanda, principalmente do setor do etanol, vai precisar de milho, muito mais o ano que vem. Assim, a questão, tem uma questão que eu queria colocar exatamente sobre consumo de etanol. Tem muito produtor vendo, na verdade, informação de novas usinas, projetos de usinas, só que isso vai melhorar para tirar esse excedente do país lá para final de 26, 27. Então, o que tem que ficar atento é exatamente nisso. Nós temos esse setor que está crescendo, nós devemos ter aí um consumo, este ano, alguma coisa ao redor de 24 milhões de toneladas, e o projetado já para o ano que vem, mas aí depende as entradas que nós vamos ter nas usinas ao longo do ano, a projeção já para o ano que vem já se fala em 30 milhões de toneladas. Então nós vamos vir de novo com uma boa safrinha, tá certo? Então, assim, é o que eu sempre ia falando em algumas entrevistas já faz uns 3 anos, né, Guilherme, que a salvação da lavoura seria o mercado de etanol, né? E é isso que está acontecendo, né? Então, assim, a gente tem também uma análise da questão do mercado de etanol, que eles estão formando estoque para passar esse período mais crítico aí, que é de fevereiro até maio. E eu acredito que as empresas de etanol vão finalizar esse ano com alguma coisa ao redor de 9 milhões de toneladas estocadas, sendo que o ano passado foi algo ao redor de 6, 6,5, isso dentro de uma estimativa nossa. É difícil se precisar isso, né? Mas é o que acontece. Essa demanda do etanol, ela está por consumo, mais formação de estoque para esses 4 meses antes da chegada da safrinha. Cotações da arroba do boi. Você acha que a arroba do boi gordo pode encerrar o ano de 2025 no patamar dos R$350? A questão divide analistas e pecuaristas. De um lado, há fundamentos que sustentam a possibilidade de alta, como exportações firmes, menor oferta de fêmeas, sazonalidade de fim de ano, e de outro, o câmbio desfavorável às taxas de confinamento e a forte concorrência das proteínas mais baratas podem frear esse movimento. O fato é que os contratos futuros na Bolsa Brasileira B3 estão operando com patamares próximos de R$318 para o mês de dezembro de 2025, enquanto as cotações no mercado físico se encontram na faixa de R$308,71 a arroba, conforme reportou a Agrifato em seu boletim diário na última sexta-feira. Cotações da soja. A falta de novidade na conversa entre Trump e Xi Jinping, queda do óleo, colheita nos Estados Unidos e o plantio do Brasil seguem pesando sobre as cotações, estabelecendo ainda mais a tendência de baixa na Cebol. A soja recuou em Chicago novamente e mantém o produtor brasileiro cautelosos na venda. A companheira Carla Mendes, nossa parceira do Notícias Agrícolas, já está recebendo o Rafael Mandarim. Este aqui é diretor da AgResource Brasil e vai nos dar detalhes sobre a conversinha do Trump com Xi Jinping, entre outros detalhes. Que a ligação entre Donald Trump e Xi Jinping, que aconteceu nessa sexta-feira e era bastante esperada, não veio como o mercado esperava. A soja devolveu um pouquinho de fôlego e fechou com, então, essas perdas de mais de 11 pontos nos principais vencimentos. Assunto para a gente tratar agora com o Rafael Mandarino, diretor da AgResource Brasil, já conosco. É isso aí, né? Caindo bastante soja, né? Pois é, menino. Eu acho que o mercado vai precisando ali de alguma novidade que não vem.
e vai nessa perda a conta-gotas. Ela é mais perigosa do que se tivesse uma derrocada mais intensa, Rafa? Ela é, e na verdade o mercado estava esperando alguma coisa séria saindo da reunião. A gente viu, foi papo de dancinha do TikTok, né, na brincadeira. Pois é, eles não trouxeram mais nada na prática, né? Desculpa a brincadeira. Não, é verdade. Enfim, falaram de comércio internacional, combate à fentanil, falaram da guerra da Ucrânia, da Rússia, enfim, mas nada concreto, efetivamente, para o momento do que se precisa na perspectiva geopolítica, né? Então, Trump e Xi Jinping fizeram, na verdade, uma conversa de 2 horas, onde acredito que teve bastante formalidade, bastante troca de elogios de ambas as partes, mas a gente sabe que a diplomacia, muitas das vezes, ela é dita desta forma e nem sempre a gente consegue o resultado que espera, né? Então, nada de novas compras de soja pela China nos Estados Unidos, nada de nenhum anúncio de acordo e, obviamente, a gente ainda tem todo um mercado americano olhando para o mercado doméstico, né? Questão de isenção de pequenas refinarias ou não, enfim, o que faz com que a gente veja a soja novembro perder aí, testar a média móvel dos últimos 50 dias e se perder esses 10,25, tá na tela aqui, tô colando, tá? Possivelmente vai estar aumentando a posição vendida de fundo de investimento e aumentando a pressão baixista. Rafa, essa questão da China ainda não comprar soja dos Estados Unidos é um fator conhecido pelo mercado, mas que nem está sempre definido, porque sempre vem vão conversar, vão se reunir, vão para a Espanha, para a Suíça, não importa, e o mercado vai especulando sobre isso. Agora, o que mais mantém as cotações pressionadas, o que hoje ajudou a levar os preços a perderem mais de 1% na Bolsa de Chicago? O óleo, por exemplo, foi mais um fator de pressão hoje, que também cedeu de forma um pouco mais expressiva? Sim, a gente também olha, igual a gente estava falando, sobre essa perspectiva de como é que ficam as isenções lá dessas pequenas refinarias pela EPA, tem até outubro aí para uma definição, tem uma consulta pública para acontecer, né? Então tudo isso tem feito uma pressão baixista, principalmente por toda essa indefinição. As grandes refinarias vão ter essa demanda, a gente vai ter ou não essa redefinição aí do mercado, tá? E ao mesmo tempo a gente também está vendo o fator de colheita por lá avançando, e você continua vendo a situação de que Brasil projeta começar, né, semana que vem com um indicador de avanço de plantio bastante elevado, bastante esticado, e nas próximas 2, 3 semanas bastante expressivo esse avanço. Ainda tem algum rumor de seca ali no centro-oeste, né, até meados de outubro, uma indefinição de como é que começa, mas assim, de uma forma geral, vamos colocar aquela data que todo produtor já olha com bons olhos, até 10 de outubro a gente está olhando bastante avanço e bastante progresso possivelmente aqui no Brasil. Então, tudo isso, todos esses multifatores já começam a trazer essa pressão baixista que já era anunciada, já era imaginada, já era aventada a possibilidade. E, assim, os nossos olhos já estão voltados, inclusive, até para fazer uma provocação para 2027, tá? Porque se esse ano o mercado baixista era o mercado do milho, o ano que vem é da soja, porque o produtor americano vai plantar mais soja, pelo que a gente está enxergando nas projeções e pelo que a gente está vendo de modelo de precificação e de rentabilidade. O produtor americano, Rafa? Americano, na próxima safra, possivelmente vai aumentar a área de soja. Então, prepare-se para isso. Se você acha que está baixo agora... Por aí, e a estratégia, a gestão de risco, ela tem que ser ativa. Às vezes a gente estica essa gestão de risco, às vezes a gente consegue segurar um pouco mais, mas a gente tem que ser uma casa consciente e ao mesmo tempo consistente naquilo que a gente faz. Toda vez que eu entro aqui, eu tento sempre dar algum insight, muitas das vezes não é o mesmo que a gente faz para o nosso cliente, porque obviamente, né, a gente realmente pega na mão, a gente realmente está junto, a gente realmente está aqui no dia a dia com eles, né? Até injusto eu passar a mesma questão que eu passo para eles aqui ao vivo, mas já fica o alerta, esse alerta obviamente de uma forma generalista, a gente já está olhando para 2027. Rafael, quando a gente traz isso pro momento que a gente está vivendo, né, dessas definições todas, e o produtor ainda sem avançar efetivamente com os negócios, principalmente da soja 25, 26, isso é um problema e pode intensificar essa pressão de baixa mais à frente, porque justamente podemos ter mais soja para comercializar mais adiante do que teríamos em anos anteriores, por exemplo, em função desse farmer selling um pouquinho mais contido?
Nosso número para a próxima safra é 177,86. Vou começar a te responder dessa forma. A gente tem um consumo doméstico que não vai consumir tudo isso. Você está vendo uma Conab trazer 112 de exportação para a próxima safra. Ou seja, eu começo um plantio muito bom, eu começo tudo favorável e ao mesmo tempo o produtor não avançou. Ele precisa fazer essa gestão de risco. Começa a ver agora um confundimento entre colheita norte-americana e avanço de plantio aqui. Se ele estava esperando um atraso, o atraso não virá. Vamos deixar claro isso. A gente não vai ter o mesmo atraso que a gente teve no ano passado. Se eu não vou ter o mesmo atraso do ano passado e eu preciso alertar aos ouvintes de que necessariamente ele está esperando o quê? O viés de ancoragem dele possivelmente não vai acontecer. Ele vai repetir os mesmos erros dos anos anteriores? Por favor, né? Me ajuda aí. Então, de novo, a gente tem que defender e fazer, mas eu tô esperando porque o dólar caiu, o prêmio vai subir, e aí, né, eu escutei, você escutou, tá buscando um viés, vamos lá, mais um viés, né, um viés de confirmação, você tá ouvindo fulano que tá falando aquilo que você quer ouvir. Então tá bom, eu vou ser o cara que vai falar que você não quer ouvir, tá? Eu vou ser o cara que vai trazer para você dizendo o seguinte, você tá esperando o quê para travar pelo menos o teu custo e finalizar esse custo todo. Quer especular? Especula, mas esse ano não é um ano de novo. Há 6 meses atrás, há 8 meses atrás, há 3 meses, há 2 meses atrás, eu entrei aqui e falei da mesma forma. Não é ano de brincar, não é ano de trabalhar com custo solto, não é ano de você especular totalmente, é um ano de você sobreviver. Você teve grandes ganhos lá para trás, 21, 22, 23 inclusive, agora não, apertou bastante, 24 apertou, agora 25 está apertando, possivelmente 26 vai continuar apertando. Como você avalia essa comercialização um pouco mais lenta da safra 25, 26 esse ano? É compreensível porque ele tem a moeda e ele escuta falar o tempo todo de que a moeda dele é a soja, né? E aí então ele vai carregar essa soja, ele está com medo, ele está com receio. Ele espera que um dólar vá reagir até o final do ano. De novo, a análise de dólar é bastante complicada. Você está vendo um esforço muito grande dos Estados Unidos em realmente desvalorizar esse dólar, parar de deixar esse dinheiro imobilizado e começar a girar esse dinheiro, não só a pressão contra o Fed, mas também essa desvalorização ajuda nesse processo, né? Nós estamos num momento bastante complicado, esticado na perspectiva macroeconômica. Inflação é um fator de instabilidade, incerteza, que faz com que o produtor realmente ele tenha esse comportamento. E aí, mais do que nunca, né? O produtor lá atrás, há 3 anos atrás, muito produtor, você vai falar com ele, tá ganhando dinheiro, 180, 170, ele estava vendendo, esperavam 200, mas ele vendia porque ele sabia que ele podia botar dinheiro e segurar um pouco mais, né? E estava com tranquilidade acertando o mercado. Então, de fato, essa deglutição desse mercado não é tão fácil como foram nos últimos anos. Chegamos ao final desta edição. O nosso abraço a você, aqui da região de Campo Grande, aos nossos amigos aí da região de Dourados, da Grande Dourados, do Vale do Iviema. Um abraço a você no Pantanal e eu estarei de volta daqui a pouco com mais uma edição do Agronegócio. É logo ali. Obrigado ao homem do campo. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. NFM, a rádio do agronegócio. A rádio do agronegócio. NFM. NFM. A rádio do agronegócio. NFM. NFM. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A rádio do agronegócio. NFM. NFM. Atenção, emissoras do Grupo Gonzaga de Comunicação. Direto dos estúdios da NFM em Campo Grande. Toque de 5 segundos para a formação de rede.
Das rádios NFM 93.3 Campo Grande, toda a região, NFM 102.5 Dourados e região da Grande Dourados e do Vale do Iviema. Para a transmissão do N Notícias, direto dos estúdios da NFM em Campo Grande. Começa agora o N Notícias. NFM, a rádio do agro. Você e a notícia em primeiro lugar. Jornalismo com credibilidade. Informações do agronegócio e as últimas notícias da manhã. Com nossa equipe de jornalismo. N Notícias. Segunda-feira, 22 de setembro, está começando o N Notícias com Fernanda Cessian e Paulo Barbosa, com análise das principais notícias do dia e com participação do diretor de jornalismo Cid Pinheiro. Hoje entrevistaremos o deputado federal Vander Lobé e no editorial com Paulo Barbosa, PL de Mato Grosso do Sul é turbinado com filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja. Amigos da NFM, bom dia! Em nome de José Alcântara Gonzaga, diretora executiva da NFM, e de Natalino Gonzaga, fundador do Grupo Gonzaga de Comunicação, agradecemos a sua audiência. Pois é, Fernando, ontem um evento que reuniu cerca de 5.000 pessoas aqui em Campo Grande filiou o ex-governador Reinaldo Azambuja no PL. Além do Reinaldo, foram filiados cerca de 19 prefeitos também, lideranças de todo o estado do Mato Grosso do Sul, com certeza o PL se estruturando para fazer as disputas do ano que vem. Na verdade, o que eu vejo agora, a dificuldade, Fernando, vai ter dificuldade. O Reinaldo vai entrar num partido também que ali tem uma ala de extremistas, né? Então ele vai ter que adequar o seu discurso. Todos nós sabemos que o Reinaldo é uma figura do diálogo. Enfim, vamos ver como que vai ser essa passagem, essa chegada do Reinaldo no Partido Liberal, né? Se ele vai ter que adequar, se vai ter que fazer uma harmonização, um facelift ali para agradar as figuras do PL aqui no Mato Grosso do Sul e também em nível nacional. Ali ele vai ter algumas dificuldades, Fernando, até porque aqui o PL do Mato Grosso do Sul foi comandado pelo Rodolfo, né? Rodolfo Nogueira, deputado federal, também o Polon, que são figuras que até pouco tempo faziam um contraponto com o tipo de política que o Reinaldo fazia aqui no Mato Grosso do Sul, né? Enfim, agora o deputado Nogueira, Rodolfo Nogueira e o deputado federal Polon, eles passam a ser coadjuvantes. E o grande comandante agora do PL aqui no Mato Grosso do Sul chama-se Reinaldo Azambuja. E o Reinaldo, ele continua favorito como pré-candidato ao Senado. Todo mundo aponta que ele pode garantir uma vaga, né? E aí, só que ali dentro também ele vai disputar votos com muitos que colocaram o nome como pré-candidato. O próprio Capitão Contar, que fez a disputa na eleição de 22 contra o Eduardo Riedel, né? Já colocou também a sua reeleição, está com o nome colocado o Nelsinho Trade. O próprio Polon fala que pode ser candidato. Tem o Gerson Claro, enfim, a Soraya Tronic, que depois a gente vai estar avaliando com o deputado Vander como que vai ser o procedimento dela, até porque a Soraya hoje ela está muito próxima ao presidente Lula, e aqui no estado o comandante dela, o chefe dela, chama-se Eduardo Riedel, né? Então, essas são as informações, Fernando, referente a esse evento grande que ocorreu aqui em Campo Grande. Também a esquerda aqui do Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil fizeram atos espalhados por todas as capitais contra a PEC da blindagem, né, que a gente vai estar falando no programa de hoje, e também contra a anistia. Enfim, parece que a esquerda deu uma equilibrada no jogo. Ela que vinha, na verdade, tomando de goleada até pouco tempo atrás. Esses episódios que estão acontecendo na política brasileira, de 4, 5 meses para cá, parece que colocou realmente a esquerda brasileira no jogo. Então, essas são as informações do editorial de hoje, Fernanda Cessian.
Paulo, um complemento, eu andei falando com algumas lideranças ligadas ao PL e que tem acompanhado essas movimentações, inclusive da filiação de Reinaldo Azambuja, e parece que é real a possibilidade de que algumas pessoas mais bolsonaristas raiz do PL se mudem para um novo partido por não aceitarem ter Reinaldo Azambuja como liderança. Até acreditam na possibilidade de João Henrique Catan, Contar, Polon e outros nomes formarem um grupo mais raiz, o bolsonarismo raiz, e não seguirem essa liderança do Azambuja. Com certeza isso pode acontecer, até porque o deputado João Henrique Catan, ele faz oposição ferrenha ao governo de Eduardo Rídio, ele é um crítico forte ali na Assembleia Legislativa, e aí o Reinaldo vai ter que conviver com esse tipo de situação. Ele que sempre foi o comandante, sempre mandou no PSDB aqui do estado, agora ele vai ter que se adequar a essa nova realidade. Já está conosco aqui no estúdio do N Notícias o deputado federal e presidente estadual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul, deputado Vander Loubet. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo Barbosa. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo aqui no programa da nossa rádio Rádio Agro, na 93.3. É um prazer poder estar participando com vocês aqui. Deputado federal Vander Loubet, deputado de 6 mandatos, figura importante da esquerda aqui do Mato Grosso do Sul, do Brasil. Enfim, deputado Vander, hoje nós não vamos falar muito do seu mandato. Você que tem trabalho basicamente em todas as cidades do Mato Grosso do Sul, mas hoje a gente quer muito a sua opinião sobre esse momento político, até porque você, cerca de 25 anos atrás, foi presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no Mato Grosso do Sul e recentemente assume o partido também aqui no estado para esse segundo mandato. E tem o desafio de arrumar o partido para fazer as eleições, os enfrentamentos no ano que vem, já que o PT aqui no estado perdeu muito espaço, o Partido dos Trabalhadores, que já chegou a ter 18 prefeituras aqui no Mato Grosso do Sul, e hoje não tem nenhuma, né? Eu quero, deputado, começar falando sobre essas votações aí que está ocorrendo, se isso tem dado fôlego para a esquerda brasileira. Fala um pouquinho sobre essas duas votações, a PEC da blindagem e também a questão da anistia aos envolvidos do 8 de janeiro, que ocorreu em 2023. Então, Paulinho, veja bem, eu acho que primeiro, né, eu estou reassumindo de novo, já fui presidente do PT lá 20 anos atrás, logo em 2001, né, e estou voltando muito motivado. Acho que o partido precisava de uma pessoa experiente como eu, e eu quero utilizar de toda essa experiência, tanto partidária como institucional lá em Brasília. Estou no 6º mandato, né, para preparar toda a estratégia, até porque nacionalmente nós tiramos que o nosso projeto estratégico é a reeleição do presidente Lula. E nesse contexto, eu acho que se você pegar 90 dias atrás, a gente estava com uma dificuldade enorme, né? E nós tivemos, nesses últimos 90 dias, e como dizia o nosso saudoso Tancredo Neves, você vê que a política é como nuvens, né? Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, e você vê que nesses 90 dias, depois do tarifaço do Trump, o Brasil soube se posicionar, a gente recuperou essa bandeira nacionalista, que em qualquer país do mundo as pessoas, ela defende o seu país, ela é nacionalista por si só. Eu acho que a gente retomou, eu acho que nós temos tratado desse tema de uma forma muito competente. O presidente Lula, ele colocou o Alckmin, colocou o ministro das Relações Exteriores para
ser o mediador das negociações. A gente tem tido uma postura que o mundo todo está reconhecendo de como tratar isso com o governo dos Estados Unidos, com o Trump, que não é fácil. E temos nos saído muito bem, tanto é que nesses primeiros 30 dias, as nossas exportações, mesmo com todo o tarifaço, a gente aumentou, diminuímos com relação aos Estados Unidos e aumentamos com os outros países, ou seja, não sentimos tanto. E também, do outro lado, a pauta nacional que você está me perguntando. Eu acho que essa PEC da blindagem é uma vergonha. Ela foi tratada ontem nas grandes manifestações do Brasil todo, o povo foi para a rua, como a PEC da picaretagem. Certo. Porque, na verdade, Paulinho, não precisa, ou seja, é um desrespeito com a nossa população, com o povo, nós querer mais privilégios para os parlamentares se esconder atrás de mais prerrogativas, no sentido de só ser processado se no espírito de corpo que nós temos no Congresso, se os deputados autorizarem eles para serem processados. Isso é se esconder. Nenhum cidadão brasileiro tem esse privilégio e nós não podemos aumentar esses privilégios que já os parlamentares têm. Nós somos contra, você sabe que eu votei contra. Isso tem uma sintonia com a população. O povo foi para a rua. Muitos do que já votaram a favor, já pediram desculpas, né? E eu acredito que toda essa agenda tem nos ajudado muito a aumentar a credibilidade do presidente Lula, casado com a sua gestão, que eu vou falar mais daqui a pouco, mas principalmente do outro lado também vai ser outra derrota. Eles podem até nos ganhar porque eles têm maioria lá na Câmara Federal, né? A blindagem não passa no Senado. Já vi as manifestações dos senadores do Brasil todo, e em função do que a opinião pública está pensando, muito mais agora que não vai ter apoio nenhum. E a outra coisa, a questão da PEC da anistia. É outra insistência que eles podem até passar na Câmara, agora já estão mudando um pouco o foco, né? Da anistia, porque na opinião pública mais de 55% hoje é contra a anistia. E eu acho que isso tudo tem contribuído muito para o presidente Lula aumentar o seu teto, que nós precisamos disso, e construir o projeto de reeleição. Eu acho que isso está dividindo o Centrão, os mais moderados do Centrão, e nós, estrategicamente, o presidente Lula tem sido muito competente de manter os ministros do União Brasil, PP, do MDB, dos outros partidos que compõem hoje o nosso governo, que isso mantém uma relação com esses setores. O partido tem já decidido em sair do governo, até agora ninguém saiu. A ministra Gleice, esse dia perguntando para ela falou: Wander, quem vai sair do governo? Aqueles que não estão, né? E num país, Paulinho, continental como esse nosso, você tem que ter essa capacidade. O que o governo está jogando? Lá na região do Nordeste, em alguns estados, o PSD é estratégico para nós, e nós vamos fazer aliança no Nordeste, em alguns estados lá, com o PSD, outros estados com o PP, outros estados com a União Brasil. E eu acho que essa capacidade e essa virtude que o presidente Lula tem, e que poucos políticos têm, mesmo os ministros desses partidos, mesmo os deputados desses partidos votando muitas matérias contra nós, estrategicamente é importante manter no governo, porque quanto mais nós demorarmos para ele sair, melhor é para o governo Lula, porque o governo Lula precisa desse tempo todo para fazer chegar lá na ponta as políticas públicas que o povo começou a perceber. Se você pegar, Paulinho, hoje, as pessoas que vão no supermercado, e o que tem melhorado a avaliação do presidente Lula é exatamente que o preço da carne, o preço do arroz, o preço do óleo, o preço do suco de laranja, o preço do ovo, as pessoas estão percebendo que baixaram. E com isso, o salário mínimo sendo aumentado ano a ano, acima da inflação, com ganho real, desemprego lá embaixo,
isso as pessoas começam a perceber. Mesmo não gostando no PT, ela começa a cada vez mais perceber que o governo do Lula, ela se sente incluída e que as políticas públicas têm beneficiado ela. Eu acho que isso vai ser o diferencial para as eleições do ano que vem. Deputado, sempre se referem a você como o petista que dialoga com todos os setores, todos os partidos, inclusive já tivemos entrevistados da extrema-direita aqui que citam o seu nome como uma pessoa que de bom relacionamento ali no Congresso. Quando você entrou, ainda não existia essa polarização. O que mudou nessa relação entre direita e esquerda? Vocês discutem apenas pautas que beneficiam o Brasil ou entra num embate mais ideológico, mais explícito? Fernando, primeiro, eu sou uma pessoa que sempre sou fundador do PT, eu tenho 44 anos de partido, mas eu nunca misturei as coisas, eu nunca construí a minha trajetória, a minha carreira tripudiando em cima de ninguém, falando mal em cima de ninguém. Eu tenho os princípios que eu defendo, que eu acredito, né? Eu sou daqueles que acho que ninguém escolhe a barriga que vai nascer e que o Estado precisa ser forte, e o Estado precisa dar saúde, educação, precisa dar emprego. A partir dessas políticas, as pessoas têm o direito de cada um, de acordo com a sua determinação, poder crescer, poder mudar de vida, poder ter uma vida digna, né? E eu sempre construí, o que eu percebo nesse período todo, aí respondendo a sua pergunta, é que, na verdade, essa polarização é muito ruim. Porque antigamente, lá atrás, 10 anos atrás, né, eu cheguei lá, estou há 23 anos no Congresso, na Câmara, você tinha posições diferentes, você debatia, você saía, você podia tomar um uísque, podia tomar um vinho, podia tomar uma cerveja, podia tomar uma cachaça juntos, que não tinha problema. Você ficava no campo do debate e em cima dos princípios que cada um defende, né? Tinha as pessoas mais conservadoras que defendiam o Estado mínimo, que tinha que privatizar tudo. Nós entendemos que o Estado precisa ser forte e tal. Era o debate rico. Hoje não. Hoje virou pessoal. E numa pauta que não tem nada a ver com os interesses da população. Nós estamos lá com a PEC, com o projeto do presidente Lula, do fim da escala 6x1. Isso é bom, isso vai permitir com que as pessoas vão ter o sábado livre, que as pessoas vão poder ter mais tempo para se cuidarem, para dedicar aos seus filhos, cuidar dos seus filhos, viver com sua família. Nós temos lá, né, a isenção do salário mínimo para aqueles que ganham até 5 mil reais. Sabe o que isso significa? O 14º salário. Se você pegar quem ganha até 5 mil, se você for descontar o que ela paga de imposto de renda, significa exatamente mais um salário ao ano. Isso o que significa? Esse dinheiro fica na mão das pessoas, que elas vão comprar mais e fazer a economia girar. É isso que precisa fazer, e não o Congresso, por eles terem maioria, está nessa pauta aí que é da blindagem, que é essa pauta da anistia, e que começa a se desgastar com o povo brasileiro. O que o PT fez? Nós sentamos a bancada e discutimos. Podemos perder aqui dentro, mas vamos botar para votar, e vamos debater na sociedade. E eu acho que isso vai ter um reflexo muito grande nas eleições do ano que vem, não tenho dúvida disso. Escreve o que eu estou te falando. A esquerda, a centro-esquerda, vai aumentar suas vagas do Congresso em função dessas políticas que a direita está botando sua cara. Na verdade, estão mostrando tudo aquilo que eles falavam é completamente diferente daquilo que eles pregam lá dentro e daquilo que eles estão defendendo lá dentro, que é só privilégios. Os seus direitos, enquanto o direito da população está sendo esquecido. E nós estamos para trabalhando essas contradições e debatendo isso na sociedade. O Davi Alcolumbre fez um desabafo dizendo que estava difícil trabalhar pelo Brasil, enquanto a direita e o centro só se pautava na questão da anistia, do judiciário, da blindagem, e os temas importantes acabam ficando de lado. E na Câmara, como você sente isso? Mais ainda, você tem uma ideia que é muito mais, que ela é 513. Né? É uma pauta que não anda, nós estamos lá tentando debater, ampliar essa pauta, a gente não tem conseguido, então nós tomamos a decisão de botar essa pauta para votar e na sociedade desmoralizar eles, para mostrar de fato o que eles defendem e quais os privilégios que eles defendem. E eu acho que isso aí também vem, Fernando, Paulinho, desde lá de trás, desde quando fizeram o impeachment da Dilma, que deram o golpe na Dilma, a partir dali as coisas se polarizaram, quando na verdade, tanto é que o PSDB acabou.
Olha, o último estado era aqui, acabou agora com a filiação do Reinaldo. Por quê? Porque eles erraram na estratégia. O Aécio não reconheceu a vitória e a Dilma ganhou. Se eles deixassem a Dilma sangrando, eles poderiam governar esse país a partir no final do mandato da Dilma. O que eles fizeram? Deram o golpe, entrou o Temer, tiveram que assumir o governo. Foi um desastre o governo Temer para a população. O PSDB perdeu a autoridade enquanto partido que polarizava conosco, que disputava hegemonia conosco, e criaram essa direita raivosa que é um atraso para o Brasil. Esse povo não tem projeto para o Brasil, ele fica nessa pauta e fica nas mídias sociais só querendo falar com o seu público, quando não constrói política nenhuma. Que política que esse partido tem? O que eles defendem? A não ser a blindagem, a não ser a anistia, tudo gira em torno da família Bolsonaro. Então eu quero, as pessoas que estão nos ouvindo, e aqui é uma rádio do agro, olha o que o Lula fez, vamos comparar o que o Lula fez pro agro e o que o Bolsonaro fez nos 4 anos que ele governou esse país. Nada. Nós vamos começar a baixar o juro, nós estamos com o maior plano safra da história, tanto pro grande como pro médio, como pro pequeno, que agora tem políticas e tem o safra para agricultura familiar, e estamos atendendo, e agora baixando o juro, o Brasil está preocupado. Esse povo foi lá, eles interviram junto ao governo Trump pelo tarifaço, contra o Brasil, contra a nossa soberania, contra os empresários do Brasil. É isso que eles pensam. Então eles estão mostrando de fato aquilo que eles são, e eu não tenho dúvida que a população está percebendo, e que o Lula, vou falar aqui para vocês, o presidente, escreve o que eu estou falando, o presidente Lula vai chegar do jeito que está indo, no coroamento do seu 4º mandato, ganhando as eleições no primeiro turno. Até porque a direita e o governador de São Paulo, Tarcísio, tudo indica que não vai enfrentar o Lula. Ele tem direito, ele tem que renunciar em abril. Ele sabe que a família Bolsonaro, se ele fala hoje uma coisa, amanhã é outra. Vai ter que ficar de abril até junho aguardando as convenções, sendo que lá em São Paulo ele tem uma reeleição boa para se fazer, que ele tá com a caneta, só perde uma reeleição, na minha opinião, se o cara errar demais, né? Não tem idade para esperar, e eu acho que se tirando os Tarcísio, qualquer outro candidato, a direita vai esfacelar, vai ter 3, 4 candidaturas, e o presidente Lula, do jeito que tá indo, com as políticas públicas chegando lá na ponta, sabendo enfrentar o tarifaço e o governo Trump, a gente assumindo essa bandeira nacionalista, sabe, que as pessoas esperam da gente, defendendo o setor agropecuário, defendendo os exportadores, baixando o juro, a economia do jeito que está. O mercado falava que o Brasil ia crescer 1%, vai crescer mais de 3%. A inflação ia subir, está dentro da meta, menos de 5%. O desemprego lá embaixo. As universidades públicas, quando o Lula assumiu, nós tínhamos 3,5 milhões de brasileiros que tinham acesso à universidade pública. Hoje são 8,5 milhões. Então são políticas que nós, na hora que chegar o ano que vem, para fazer a comparação, para fazer o debate, vai ser a diferença e vai fazer o presidente Lula ganhar essas eleições no primeiro turno. Escreve o que eu estou falando. E acho, e estou vendo, vi ontem o ato do Reinaldo, gosto muito do Reinaldo, acho que ele está dando um tiro no pé, no pior momento está indo para o PL, quando o Bolsonaro está sendo preso. Esse é o diferencial, vocês vão ver o reflexo disso. Apesar dos bons números, por que o Lula ainda patina nas pesquisas? Ele começou, deixa você pegar as pesquisas, qualquer candidato hoje ele ganha no primeiro turno, a pesquisa saiu agora. Evidentemente que o Brasil está dividido, nós sabemos que esse fenômeno não é um fenômeno só aqui da direita, com esse radicalismo, tem mobilizado uma boa parte da sociedade. Nós ganhamos as eleições com 1.200.000 votos só, né? E eu acho que o desafio até você remontar o governo, criamos os ministérios que precisavam ser criados, que se acabou com a cultura, se acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com as políticas para o pequeno agricultor, né? O Lula, acabaram com o Ministério da Pesca, que é importante, esse Brasil tem um potencial enorme para a pesca, ou seja, nós temos que reconstruir tudo. Acabaram com o INCRA, acabaram com a Conab, então é um processo, e nós estamos chegando no 3º ano, com a população percebendo e com muitas entregas. Se você pegar aqui o PAC, acabaram com o PAC. Agora aqui são mais de 10 bilhões de investimento no Estado. Sabe o que nós vamos fazer o ano que vem? Vamos comparar os 4 do Bolsonaro, não os 2 primeiros governos do Lula. Vamos comparar só o 3º com os 4 do Bolsonaro com os 4 do Lula.
O que esse Estado recebeu na saúde, na educação, na infraestrutura? Demos aqui ao governo Riedel a oportunidade, sem olhar se o Riedel ia apoiar o Lula, não vai apoiar o Lula, mas demos a ele, para ele fazer a concessão da maior obra estruturante desse país, desse Estado, que ela é fundamental para o corredor, para a saída para o Pacífico. Não adianta se falar sobre o Pacífico se você não criar as rodovias, artérias, dá condições para a produção sair lá para Murtinho. Estamos duplicando, e passou a concessão para o Riedel fazer a duplicação da 262, que liga Três Lagoas, Campo Grande. Deu também nesse mesmo projeto da 267, que liga Bataguaçu, a Nova Alvorada. O Riedel juntou com a 040 e fez essa concessão com sucesso, né? Ou seja, isso mostra como o presidente Lula é desprendido. Se fosse o Bolsonaro, com certeza, eu quero o seu apoio, filie aqui no meu partido. Não. Os interesses públicos estão acima de qualquer coisa. E a população vai perceber isso. O setor empresarial vai perceber. Eles começaram a abrir suas cabeças e perceber que aquilo que o Bolsonaro pregava não tem absolutamente nada a ver com o modelo de desenvolvimento que os nossos empresários querem. Eu acho que essa ficha está caindo. E eu sou porta-voz, sempre fui muito aberto para o diálogo, sempre conversei com o setor, tanto dos trabalhadores, com os indígenas, com os quilombolas, mas com os empresários desse Estado. É muito importante porque gera emprego. Agora, nós temos que ter uma visão social. Nós precisamos fazer políticas públicas para atender que tem uma desigualdade muito grande. Fernando, você sabia que nós temos 5 milhões de habitações no Brasil que não tem casas, que não tem banheiro? Em pleno século XXI, as pessoas não têm um vaso para fazer suas necessidades. Você sabia que nós temos ainda, e agora nós vamos superar, aqui em Dourados, 16 mil indígenas que se abastecem com um galão de 20 litros? É isso que eu defendo, e sem perder a ternura, sem deixar de debater, sem deixar o contraditório. Agora, isso não significa que nós precisamos pensarmos diferente, significa que a gente tem que ser inimigos. Nós podemos ser adversário político, mas nós temos que ter a capacidade de se relacionar. É isso que precisa na política brasileira, e é por isso que eu sou pré-candidato ao Senado. Quero levar toda essa experiência para o Senado. Eu conheço Brasília como poucos. Estou no 6º mandato e quero utilizar de toda essa experiência de 513 deputados para o Senado, que é só 81. Imagina o Lula reeleito. Eu, senador, o quanto eu vou poder ajudar mais esse Estado do que eu ajudo. Porque você ser um de 81... você é muito, muito mais e tem muito mais força, porque a maior parte de muitos projetos passam pelo Senado, né? A escolha dos ministros do Supremo, a escolha dos agentes das agências reguladoras, né? Tem um monte de prerrogativas que é do Senado, e isso te dá muito mais robustez, isso te dá muito mais força para você poder também defender os interesses do seu Estado, no nosso Estado aqui. É isso que eu quero fazer. Estamos conversando aqui com o deputado federal Vander Loubet, do Partido dos Trabalhadores, de presidente estadual da sigla aqui no Estado. Depois dessa análise em nível de Brasil, vamos trazer a nossa conversa aqui, deputado Vander, até porque você está falando aqui para cerca de 75% da população, onde o sinal da NFM chega no Mato Grosso do Sul. NFM, que é a verdadeira rádio do agronegócio aqui do Mato Grosso do Sul. Deputado Vander, depois dessa avaliação que você já passou pela PEC da blindagem, você já passou pela anistia, é o Paulinho da Força que vai ser o relator, enfim, parece, a gente que conhece ele é um democrata. Vamos ver, até mudou o nome agora da PEC da anistia, PEC da dosimetria. Mas eu quero trazer, deputado, para o ambiente de Mato Grosso do Sul, até porque você é candidato nas eleições do ano que vem e você é deputado federal aqui do Mato Grosso do Sul. Por que o Partido dos Trabalhadores teve que buscar uma figura fora para ser o pré-candidato nas disputas do ano que vem? Estamos falando muito no nome do Fábio Tradi. Isso já está definido? Já está definido. O Fábio definido a filiação do Fábio. O Fábio já se filiou. Paulinho, eu fui presidente lá atrás, em 98. A gente vivia a década do movimento sindical, dos sindicalistas, né? O que aconteceu? Lula surge... Você que é bancário, né? O Lula surge no final de 79, 80, depois
o coroamento dessa luta foi com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que a gente garantiu um monte de direito que os trabalhadores não tinham, um avanço enorme. E depois de 88, essas figuras sindicais se projetaram. O Zeca virou governador aqui, o Lívio lá no Rio Grande do Sul, e um monte de... Fizemos quase 60 sindicalistas, deputados, senadores. E passou esse período. Eu acho que agora... e é isso que me fascina, isso que me motiva a voltar a ser presidente do PT. Eu acho que nós temos que fazer a transição dessa experiência da qual eu, Zeca, Pedro Kemp fazemos parte, numa transição que eu quero modernizar o partido. Né? Não aproveitando essa experiência para a gente não cometer os erros que nós já cometemos, com novos quadros. Eu acho que a gente renovou bem quando a gente elegeu aqui a Luísa, que a gente trouxe do PPS, é um orgulho para nós. Né? Que hoje está no PT, se reelegeu no PT. O Jean, que é vereador aqui, um menino jovem, de 20 e poucos anos. O Landmar, com a experiência da agricultura familiar. Lá em Dourados, nós elegemos o Ixi e o Franklin, que é também um jovem. Ou seja, nós estamos fazendo a experiência com a transição. A Luísa aqui tem uma experiência com o Land e com o Jean aqui na Câmara. A Camila, que é minha colega lá, eu e a Camila, minha experiência com a vitalidade e a capacidade de fazer política, de transitar nas redes sociais da Camila. E nós estamos trazendo o Fábio, né? Certo. Eu acho que agora, aquela época, nós precisamos nós somos, assim, revolucionários. Quando a gente foi buscar o PDT, que o PT Nacional não fazia aliança com o PDT, e botemos o COL de vice. Agora é o contrário, na minha opinião, é por isso que eu tenho trabalhado. O Fábio está vindo, primeira coisa, para ser o que ele quiser. Se ele quiser ser deputado, ele vai ser deputado. Se ele quiser ser governador, ele vai ser governador. Não tem? Ele vai decidir. Nós estamos apresentando o Fábio para a base do PT, né? Para o chão do PT. E ele está muito empolgado com o PT, e o PT muito motivado com ele. Eu acho que o Fábio não perde nada, mas tem que ser um convencimento político. Ele vai conversar com o Lula, nós já levamos ele na Gleice, no Edinho, e tem que ser uma construção de convencimento. Por que eu falo que o Fábio não perde nada? Né? Nós precisamos projetar novos quadros. O Fábio, se for mal, vai ter mais de 20% aqui no Mato Grosso do Sul como candidato a governador. Ele sai com uma das maiores expressões políticas da esquerda moderna aqui no estado. Uma pessoa que dialoga com os advogados, com os profissionais liberais, e que tem uma base, que é a base do PT, que ele a cada dia vem ganhando, né? Então, o Lula, se tiver bem, e eu tenho absoluta certeza que vai chegar muito forte, isso vai puxar o Fábio. E é muito maior, na minha opinião, isso que nós temos que buscar convencer o Fábio, de que esse projeto dele ser o nosso candidato a governador vai dar uma projeção muito grande. E nós ganhamos assim, em 98, ninguém acreditava. Eu acho que, pelo que eu vi ontem, do ato da filiação do Reinaldo, ele dividiu o PSDB. Você não vê o bolsonarista raiz presente lá no governo. Eu tô falando, quando eu falo bolsonarista raiz, falei Polon, falo do Catan, falo do Contar, né? O Coronel Davi, você já estava votando com ele, sempre foi aliado já do PSDB aqui. Eu acho que esses bolsonaristas raiz vai pro Novo, vai pro partido que já está o Capitão Contar, e vão criar uma dissidência e vão disputar o governo, defendendo essa pauta que o Reinaldo, como um cara mais de centro, tem dificuldade. Você vê o Reinaldo, e acho que ele está errando quando ele pega o Lula como seu principal adversário. Não é o perfil do Reinaldo, esse é o perfil do Polon, esse é o perfil do Contar. Quando ele defende essa polarização, eu acho que ele perde uma parte do voto do centro, ainda mais o Lula mostrando e se recuperando do jeito que vem se recuperando, e pode ter um prejuízo enorme. O Reinaldo sempre foi um homem do diálogo. Nós ajudamos a reeleger o Reinaldo contra o juiz. Nós fomos determinantes. Talvez não tanto quanto, porque naquela época o Marquinhos Trade deu a diferença no segundo turno dele contra o juiz Odilon, aqui em Campo Grande, e nós no interior. Agora, a do Riedel contra o Contar, nós fomos determinantes. Até que nós fomos para dentro do governo Riedel. E nós saímos do governo Riedel, eu falei para ele, pela porta da frente, como entramos pela porta da frente. Ele fez a opção da aliança com aqueles que nós ajudamos ele a derrotar. Com esse povo não cabe nós
Por isso que nós saímos. E vamos construir esse movimento com o Fábio, esse movimento com o Zeca, esse movimento com o Kemp, que eu acho que são as 3 principais lideranças hoje nossa, que pode representar o nosso projeto de governo aqui. E do outro lado, a minha candidatura para o Senado. Sou pré-candidato a senador. Sou pré-candidato a senador. Vamos ter agora uma conversa com a ministra Simone. Queremos trazê-la para juntar com o nosso projeto. Se ela quiser ser senadora, estou aberto para estar conversando com ela. Se nós vamos ter 2 candidaturas ao Senado, aqui a minha e a dela, se nós vamos optar por uma candidatura, o que for melhor, porque a presidência do PT me dá, ao mesmo tempo que me orgulha muito, me dá uma responsabilidade muito grande de que o projeto nosso, nacional, está acima do meu projeto pessoal. Então, por isso que eu estou muito aberto para construir esse movimento, dialogando com todo mundo. E nós queremos dialogar com o setor produtivo, com o agro. O Lula vai começar a baixar os juros. O Lula tem políticas de crédito para esse povo. O Lula está garantindo as exportações desses produtos que o governo Trump deu tarifaço do governo Trump. Ou seja, é isso que o Brasil precisa e eu estou muito motivado para isso e acredito que aqui a gente vai construir dessa forma. O Fábio vem, ele está empolgado, se ele vai ser o candidato a governador, o candidato a deputado federal, nós vamos ver lá na frente. Nós queremos criar esse movimento e agora nós vamos fazer os encontros regionais a partir do primeiro final de semana de outubro. O que é esses encontros regionais? Nós vamos levar as principais lideranças, chamar o nosso partido, fazer novas filiações, fortalecer essa frente ampla, democrática, de apoio ao Lula. Não interessa se a pessoa é do MDB, se a pessoa é do PP, se quiser apoiar o Lula, vai estar nesse movimento que a gente vai fazer. E atrás desse movimento, o nosso projeto aqui do Estado, que é uma frente a mais ampla possível, democrática, com um programa de governo para representar o nosso projeto de reeleição do Lula e do nosso projeto aqui para a gente voltar a fazer um senador, ir para o segundo turno e fazer no mínimo os 2 deputados federais e dobrar a nossa bancada estadual. São 7h40, estamos conversando com o deputado federal Vander Lobé. Vamos para um rápido intervalo e o N Notícias já retorna. Desde cedo, o NutriShopping já tá com você. Do café da manhã em família, na lancheira da criança, na pausa do café, no almoço feito com carinho. Tá no cheirinho da roupa limpa, no jantar de domingo e em cada momento que vira memória boa. Porque aqui a gente vive o seu dia junto com variedade, carinho e cuidado. E é tão bom te receber. Avenida Dorvalino dos Santos, 1400, Centro, Sidrolândia. 67-3272-1360. NutriShopping, cada dia mais perto de você. Você já ouviu falar nos cigarros eletrônicos? Também chamados de vapes ou pods, eles têm se tornado cada vez mais comuns, principalmente entre os jovens. Aqui em Sidrolândia, os vereadores aprovaram um projeto de lei que quer proibir o uso desses dispositivos em locais públicos e ambientes coletivos fechados. Isso inclui repartições, salas de espera e outros lugares onde muitas pessoas convivem. O objetivo é proteger a saúde de todos, porque esses aparelhos têm substâncias químicas tóxicas que podem causar câncer e oferecer riscos para quem usa e para quem está por perto. Acompanhe os próximos passos nas sessões. Toda terça-feira, às 9 horas da manhã. Câmara de Sidrolândia, crescendo junto com você. Para produzir cada vez mais, tem que aguentar a pressão.
A Pomagran tem mangueiras hidráulicas de alta performance e prensagem de terminais e conexões de todas as bitolas para os mais variados sistemas hidráulicos. Na hora de fazer o reparo ou manutenção do sistema hidráulico, prefira alta qualidade e resistência. Pomagran, ajudando a produzir. Lojas em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Maracaju, Corumbá e Nova Andradina. Os números dizem muito sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, mas para a Assembleia Legislativa, as vidas transformadas dizem muito mais. Não basta investir mais em educação, é preciso criar oportunidades em cada etapa da vida. Não é sobre criar mais um auxílio, é a chance de recomeçar com dignidade e segurança. Não é apenas um programa de moradia, é um meio de finalmente sair do aluguel e conquistar a casa própria. Não é só uma política de incentivo, são novas indústrias, empresas e milhares de empregos gerados. É a carteira assinada da Larissa, do Manuel, da Bia e de tantos outros sul-mato-grossenses. Não são apenas projetos, debates, leis. É todo o desenvolvimento de um estado até aqui e todo o futuro que estamos construindo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Você sonha em trabalhar na maior biorefinaria de etanol da América Latina? Agora é a sua chance. A Enpaz está com mais de 200 vagas abertas para diversas áreas e todas também disponíveis para pessoas com deficiência. Acreditamos que inclusão de verdade acontece com oportunidade. Realize esse sonho e venha ser mais que energia com a gente. A Rádio do Agronegócio. Muito bem informado. N Notícias. 7 horas e 45 minutos, o N Notícias está de volta. Mandando um abraço para nossos ouvintes, Washington Willeman, da Agraer, Luiz Akira, de Três Lagoas e Márcio Faustino, de Bandeirantes. Também mandando um abraço aqui para o deputado federal Wander Loubet, tá na escuta lá em Cidrolândia, o prefeito Rodrigo Basso. Deputado Wander Loubet, você está na Rádio do Agro, essa rádio aqui é a Rádio dos Debates. Tanto é que semana passada, na sexta-feira, estivemos conversando com o ex-governador Reinaldo Azambuja, que acabou de filiar no PL. E a gente, na quarta-feira, estamos recebendo aqui a Giane que é pré-candidata ao Senado também pelo PL. Enfim, a gente coloca aqui, para que todos coloquem o seu pensamento, até para o eleitor da NFM formar a sua opinião, tá? O deputado Wander Loubet, Fábio Tradi não sendo candidato, até porque muitos avaliam que essa candidatura do Fábio pode atrapalhar a reeleição do seu irmão Nelsinho Tradi ao Senado. Quem seria o plano B do Partido dos Trabalhadores para disputar o governo contra Eduardo Riedel? Primeiro, eu acho que é uma política de convencimento do Fábio e ser o nosso candidato, né? Ele vai ter todo o direito de decidir, mas eu acho um equívoco as pessoas que acham. Eu vi uma entrevista do Fábio que ele deu essa semana para o jornal, eu acho que já fritaram o Nelsinho lá naquele campo. Lá a tendência é ter o Contar, a tendência é ter o Gerson, né? Eu acho que o perfil do Nelsinho não cabe, do senador Nelsinho não cabe naquele palanque, né? O Fábio mesmo fala que o Nelson pode ser o segundo voto aqui. E eu acho que, pelo contrário, a candidatura do Fábio, e há controvérsias nisso, né? Os que acham que atrapalha, eu acho que ela pode ser a boia pro Nelson,
né, do segundo voto. Porque ele tem que mudar a postura, a política dele. Eu acho que ele tem que se fazer um alinhamento com o governo Lula. Né? Nós não temos problema de ter o Nelson nesse campo nosso. Então, mas, assim, por isso que eu acho que o convencimento de ser o Fábio é muito grande. Mas nós não temos, além do Fábio, nós temos o Zeca e o Pedro Kemp. Né? As duas opções nossas, estou falando assim, porque é diferente de 4, 8 anos atrás, quando nós tivemos a Gisele e tivemos o Amadulce. Ali nós não tínhamos espaço para aliança, nós tínhamos que defender o nosso legado. Né? O Lula estava preso 8 anos atrás e 4 anos atrás nós estávamos precisando de um palanque para o Lula aqui, que a centro-direita é muito mais forte do que está hoje, né? Não acreditava, ou seja, não tinha espaço nenhum para a gente fazer aliança, diferente de agora que nós estamos com o governo federal. Então não é mais uma candidatura para marcar a posição, uma candidatura para defender o legado, agora muito mais, o governo Lula. E eu acho que o Fábio preenche todos esses requisitos para ser candidato e sai muito fortalecido disso. Por isso que eu acho que é questão de tempo para convencê-lo a ser o nosso candidato a governador. Né? Ele vai sentir nesses encontros regionais. Eu acho que essa conjuntura toda, esse cenário de cada vez mais melhorando a avaliação do Lula, vai fortalecer o juízo dele para ele se definir como candidato a governador, né? E acho que ele, pelo contrário, ele não atrapalha, ele mais ajuda o Nelson se ele for candidato a governador do que se ele for candidato a deputado federal. Mas o PT está aberto e se ele quiser ser federal, ele vai ser, reforça muito nossa chapa, né? Vai ser uma opção. Então eu acredito muito que se não for o Fábio, nós temos a opção de convencer o Kemp ou o Zeca para ser o nosso candidato a governador. Nessa montagem da aliança, deputado, para as eleições do ano que vem, eu vi que no seu ato, quando você tomou posse lá no Partido dos Trabalhadores em nível estadual, foi filiado o Fábio e também foi filiado o Luzo Queiroz. O Luzo Queiroz, que é do PSOL, foi filiado, ele foi candidato em Campo Grande a prefeito, né? Enfim, essa aliança, você pretende formar ela com quantos partidos para disputar a eleição aqui do Mato Grosso do Sul? Ô Paulinho, o que acontece? Aqui nós temos que fortalecer a nossa federação. Na verdade, não vai ter mais que 6 partidos, 8 partidos. Assim, os outros vão ser só para compor do tempo de rádio e TV, porque não tem como montar chapa para cada partido. Então nós queremos fortalecer aqui o PV, o PCdoB, que está na nossa, e o PSB, porque tem o vice do Lula. Esses são os partidos. E o PDT, né, que também nos interessa, porque são esses partidos que já tem uma agremiação nacional e que precisa, mas você montar a chapa não é fácil, você tem que montar uma chapa completa de federal, uma chapa completa de estadual, né? Então nós queremos tá trabalhando essa questão da nossa federação, que como presidente do PT, né? O que é a federação? É fazer, fortalecer e dar oportunidade tanto para o PV como para o PCdoB crescer. Tanto é que o PCdoB lançou uma candidata só, que é a primeira suplente. Se a Luísa virar deputada, ou se o Lande virar deputado, ou se o Jean virar deputado, o PCdoB passa a ter bancada na Câmara de Vereadores. O que nós queremos fazer? Estamos conversando com o Marcelo Bluma, né? Dele trazer algumas figuras, ex-prefeitos, que cabe no PV, né? Eu defendo até, vou te falar aqui, né? Se a Soraya resolver ser deputada federal, o melhor caminho para ela é vir para o PV. Porque para nós reforça, nos dá segurança que nós temos 2, que a minha saída de deputado federal, não sendo deputado federal, nós precisamos ter na nossa chapa 80 mil votos que eu tive, tem que alguém absorver esses votos, né? Nós temos o Carlos Bernardo lá em Ponta Porã, nós temos o Ixi em Dourados, nós temos a Camila aqui, nós temos a vereadora nossa de Três Lagoas, né? E o PT, né, de 9 vai lançar 5. E nós precisamos trazer 2 candidaturas competitivas no PV. E 2 candidaturas também que traga voto, como nós trouxemos aqui para o PCdoB, a vereadora. É assim que se faz, porque para fazer 2, Paulo, o partido precisa de 240 mil votos. Nós fizemos na passada a linha de corte, nós fizemos ali, ó, foi 202 mil votos, nós fizemos 206. 206 nós fizemos a Camila, a segunda vaga, a Camila se elegeu na sobra, né? Agora não tem mais os 80%, agora cada partido tem que fazer inteiro o coeficiente, diferente de 4 anos atrás. Se fosse nessa regra que vale agora, o Ovando não seria eleito. Porque o que o PP fez? O PP fez 87% do coeficiente. O que diz a lei que valia para essa legislatura?
O partido que fizer acima de 80%, ele disputa as vagas de sobra. Então eles fizeram 86%, eles passaram a ter a primeira suplência ser ocupada por eles. Depois o PSDB fez a terceira vaga na sobra, o PL fez a segunda vaga na sobra e nós fizemos a segunda vaga na sobra. Se você pegar, só 4 partidos têm representação na Câmara Federal. MDB com Moca não fez, o PSD com o Fábio Tradi, que fez 60 mil votos, ficou de fora porque não atingiu os 80% do coeficiente. E agora não é os 80, agora é 100. Se fizer 99, fica de fora, anula-se esses votos. Ou seja, ele só vai ter 4, 5 partidos. Aqui, as contas que eu faço, é o seguinte, vão ter 4 partidos fazem 2, cada um, né? Porque eu acho que vai ser muito difícil, tanto é que o PSDB dividiu agora com o PP. Levar a metade, saiu a metade foi pro PL com o Reinaldo e a metade vai pro PP, né? Eu acho muito difícil um partido fazer 3 deputados federais como certo. O PSDB fez. Eu acho que a lógica é fazer 2 o PL, 2 o PP, nós 2 e aí ficar os outros partidos para fazer um cada um, sabe? Acredito que vai ser, ou um faz 3 e um faz 1, a mesma coisa assim, mas não vai ter mais do que 5 partidos tendo representação no Congresso Nacional. O deputado Wander, existe a possibilidade, a Soraya que preside o Podemos aqui em nível de Mato Grosso do Sul, ela está na aliança também com o Partido dos Trabalhadores aqui no Mato Grosso do Sul? Claro, eu acho que existe, ela tem sido uma figura importante lá na CPI, ela mudou da água para o vinho, né? Assim, as posições políticas dela. E eu acho que a gente tem que ter capacidade de dar espaço se ela quiser disputar nesse campo aqui, vir, claro que não para o PT, que ela não cabe no PT, mas ela cabe no PV, ela cabe em qualquer um outro partido, no PSB, né? Para vir para disputar. Eu falei para ela, Soraya, se você quer ser senadora, vai para o PSB, né? Ou para o PDT. Né? Discute lá. Certo. Se você quer ser deputada federal, aí você tem que vir para o PV para fechar nessa federação disputando as 2 vagas que nós temos condições de disputar com essa chapa nossa do PT. Tá. Em relação a Simone Tebet. Simone Tebet apareceu muito bem nas pesquisas para o Senado em São Paulo. E a gente vê também que a Simone, ela se articula politicamente para de repente ser a vice do Lula. Como que você avalia isso aí? Ela pode ser vice do Lula ou o vice vem do Nordeste? Não, eu acho o seguinte, eu acho que a Simone é uma baita de uma revelação e eu sei que o presidente Lula gosta muito dela e ela tem sido uma grande ministra do planejamento. Ela tem espaço para ser senadora aqui, se ela quiser ser, junto conosco, né? É claro que aqui o eleitorado que ela sempre teve era um eleitorado conservador, que tem uma resistência, que acha que ela traiu eles, aquela coisa, né? Mas eu acho que ela tem condições, com o legado do Lula, junto conosco, da chapa construindo conosco, de disputar essa vaga no Senado. Mas ela aparece muito bem em São Paulo. E falo assim, com muita tranquilidade, tá torcendo para ela ir para São Paulo? Não. Eu acho que for melhor, ela vai decidir. Mas eu estava conversando com o deputado Rui Falcão, ele participou de uma reunião que ela foi com os empresários. Certo. Até o Rui brincou comigo, falou, Wander, na boca dela, o que ela defende, as políticas públicas nossas, com os empresários, ela falou, os caras, uma coisa é nós estar defendendo o que nós sempre defendemos, outra coisa é ela defendendo. Então, ela tem hoje uma credibilidade muito grande em São Paulo, aparece bem. O Tarcísio era do Rio de Janeiro, se elegeu governador. E o que eu acho que caminha, na minha opinião, aí não tenho informação não, acho que o Lula vai pedir para ela transferir. Por quê? Se o Tarcísio renunciar para ser candidato a presidente, na minha opinião, estou falando minha opinião isso aí, para ser candidato a presidente, vamos lá, que ele renuncie para ser o candidato a enfrentar o Lula. Eu acho que o Lula desce com o Alckmin para ser candidato a governador. E aí a Simone passa a ser mulher, mais jovem, né? Dialoga bem com o mercado, com setores do agro, por ela ser também do setor do agro, ela pode virar vice. Se caso não, o Tarcísio vai disputar a reeleição, eu acho que o Alckmin é o candidato a vice. Eu conheço bastante o Lula é extremamente conservador nisso, gosta do Alckmin, né?
e eu acho que o Alckmin está saindo muito bem com esse negócio do tarifaço, nesse diálogo com o setor do agro, se recuperou politicamente, porque trouxe um desgaste quando ele foi para o PSB para ser vice do Lula, mas contribuiu e ele foi determinante naquela aliança que nós fizemos, ali deu a vitória para o Lula, agora muito mais robustez, muito mais envergadura, né, para estar dialogando com esse setor em função do papel que ele está cumprindo nessas negociações com os Estados Unidos. Aí eu acho que a Simone passa a ser senadora lá. Porque aí eu tenho o Haddad, se o Haddad vai ser o candidato ou não, né, vai ter uma carência para compor a chapa. E tem o Márcio, que é o ministro, que foi nosso candidato a governador, Márcio França, né, que deve ser o candidato a senador, o candidato a governador. E lá precisa de 2 candidatos. Então, eu acho que nesse cenário, a Simone vira candidata a senadora. Por isso que eu acho que há um espaço enorme para a Simone transferir o título dela, que vai ser uma perda para o Mato Grosso do Sul. Eu acho que ela contribui para nós aqui, nesse projeto com o Fábio, com ela, né? Dá para a gente começar a sonhar em preparar um projeto de poder voltar a governar esse estado, né? Que é esse o meu objetivo com o presidente do PT. Não é, talvez não seja agora para o ano que vem, mas para 2032, né? Daí 4 anos. E eu acho, e fazendo essa transição, que está surgindo essas novas lideranças, e acho que esse é o desafio, né? Mas claro que isso vai ser uma opção dela decidir. Nós queremos ela aqui. Deputado Wander, você que assumiu o PT há cerca de um mês, vocês já fizeram a avaliação? Porque o PT perdeu a narrativa nas redes sociais, enfim. E qual que é a sua estratégia aqui para Mato Grosso do Sul? Até porque a gente percebe que o PT vem perdendo espaço aqui ao longo do tempo. O PT que já governou o estado aqui por 8 anos. Tem uma estratégia vinculada ao nível federal também nessa narrativa? Ô Paulinho, o que eu vejo? O PT tem condições de ampliar sua rede orgânica. Nós nunca vamos competir nesse tráfico pago, que nós não temos o recurso que eles têm, né? E eu acho que a gente tem condições de melhorar muito. Vou priorizar no PT, né, agora a organização partidária, que é você... nós temos aqui 30 mil filiados, né? Onde que estão? 10 mil foi votar, né? Eu quero achar onde que estão esses filiados, qual que é o endereço desses filiados, né? E hoje você tem mecanismo, tecnologia para isso, para fazer esse cruzamento, né? Com a lista do TRE e tal. Segundo, junto com organização, formação. Da formação. O PT não pode ter medo de trazer novos filiados. Você tem capacidade de formar essas pessoas. Vou dar um maior exemplo para mim, foi o Cabo Almir. Eu fui filiar o Cabo Almir lá atrás. O Cabo Almir era cabo da coisa, sem formação política nenhuma, se transformou num grande militante nosso, não teoricamente, mas um cara que compreendia o que o PT defendia, e sempre defendeu, e foi um orgulho para nós. E terceiro, comunicação, né? Ampliar essa rede orgânica nossa, né? Utilizar e aproveitar essa galera nova que se elegeram, Camila, o próprio Jean, o Lande, a Luísa, os vereadores nossos de Dourados, né? Eles são muito bons nas redes sociais. Nós temos que trazendo essas equipes deles para dentro do PT, para a gente também ter uma rede de comunicação do PT com conteúdo, seja do governo federal, para a gente passar e municiar os nossos filiados lá na ponta para fazer a defesa do governo, como também, né, as ações do partido, né? E assim que você, cada militante com formação, ele vale por 100 contratações na época da campanha, porque ele tem a capacidade de debater, ele tem a capacidade de argumentar, e é isso que nós precisamos voltar a fazer. Claro que esse não foi um fenômeno só daqui. O PT perdeu o N quadros, perdeu o Bife, estamos trazendo de volta o Bife, o PT perdeu o Paulo Duarte, né? Vários prefeitos que nós fizemos no PT, né? Isso mas nós pegamos uma conjuntura, né? Uma turbulência enorme. Mas eu acho que agora nós estamos numa fase de recuperação, de ampliação e de voltar. Até porque, Paulinho, os pilares do desenvolvimento desse estado é nós que deixamos. Isso nos orgulha muito. Pensa esse estado sem o Fundersul. O que seria? Quem criou o Fundersul? O governador Riedel entrou com o Madin na época que ele era presidente da FamaSul, para acabar com o Fundersul. Vê se ele, como governador, ele aceita, esse dia brincando com ele, se ele topa acabar com o Fundersul. Quem criou o FIS, o Fundo de Investimento Social, que atendia 90 mil famílias, que não se tinha políticas públicas aqui no estado antes do nosso governo? Foi nós. Quem criou o FIC da cultura e o FIE, que é do esporte? É os fundos que hoje sustentam ainda os pilares do desenvolvimento desse estado. Quem trouxe as primeiras plantas de papel celulose que diversificou a base econômica desse estado? Foi nós que fomos nos Estados Unidos, o Zeca com a Simone de prefeita.
Saiu do boi e soja, se transformou hoje num grande, nas piores terras nossas, assim, que não são agricultáveis, da região de Três Lagoas, propícia para o eucalipto. Olha o maciço florestal que nós temos hoje. 5, 6 empresas já se instalando, né? Olha o corredor. Quem que sonhava no corredor da saída para o Pacífico, que chamávamos nós de louco? Que hoje é uma realidade. Então, claro que depois veio o André, o Reinaldo, melhorar o Fundersul, ampliar o Fundersul, mas quem criou foi nós. Quem que pagou, botou a folha em dia, que a partir daí nunca mais atrasou a folha dos servidores e valorizou o pessoal da segurança, o pessoal da educação, que tem hoje os melhores salários. Ou seja, foi o nosso governo, com a sensibilidade social e com seriedade, porque o que eles falam? Você pega o governo Lula, eles falam, o governo Lula é responsável. Sabe por quê? Porque ele tem muito mais facilidade, porque ele sempre administrou uma receita com salário para viver. E governar não é diferente, você tem que, a partir daquilo que você arrecada, você tem que gastar. O governo do Lula é uma gasta. Que nada! Olha as nossas reservas, olha a capacidade de investimento. Agora, você tem que investir para dar resposta nas políticas públicas para aqueles que precisam. Então, eu acho que a gente tem tudo para recuperar esse eleitorado aqui no Estado, né? E para recuperar esse eleitorado aqui no Estado, nós temos que voltar a dialogar com eles. E eu acho que figura como o Fábio, nós vamos trazer alguns empresários da área do agro que começam a criar coragem e defender o nosso governo. Nós temos que entrar nos evangélicos. Ninguém fala mais, prega mais do que Jesus fazia e falava do que nós. Que é políticas públicas para aquelas pessoas que precisam, né? Não é você fazer movimento partidário dentro das igrejas. A igreja tem que estar acima disso, ela tem que acolher todo mundo, independente se é eleitor de A, B ou C. E eu acho que uma parte dessas igrejas começa a retomar essa relação conosco, começa a acordar. Eu sempre tive muito voto dos evangélicos, eu sempre tive muito voto dos católicos. Por quê? Porque é o que eu prego. O que eu prego é o que Jesus pregava, que é a distribuição de renda, justiça social, é incluir aquelas pessoas que não têm nada, que não têm dignidade, dar cidadania para elas. Então, eu sou um cristão. E eu acho que isso que está faltando, e nós também distanciamos desse eleitorado, que eu acho que a gente retoma. E acho esse é o desafio que está colocado. O Lula que criou, na época, que deu esse espaço todo para as igrejas evangélicas crescer. Nós estamos fazendo com o INCRA agora um negócio interessante, onde tem, dentro dos assentamentos, templos, seja católico, evangélico, nós estamos regularizando. Nunca ninguém se preocupou com isso. Sabe? Porque é um espaço que você ganha as pessoas, aquelas pessoas que estão depressivas, que estão desacreditadas. A fé ajuda muito, a religião ajuda muito. Eu acredito nisso. Agora, não como braço de extensão de uma política golpista de direita. Aí não. Mas eu acredito e acho muito importante a gente retomar com os setores tanto da Igreja Católica como das igrejas evangélica, espírita, da religião. Isso está faltando e é uma das coisas que eu já estou preparando e trabalhando com esses setores. Muito bem, conversamos nessa manhã de segunda-feira com o deputado federal Wander Lobé, presidente do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul, figura que sempre pensou a estratégia interna do partido e que colocou suas posições aqui para o ouvinte da NFM espalhada por todo o Mato Grosso do Sul. Deputado Wander, queremos deixar os microfones da NFM agradecendo a sua presença aqui para suas considerações finais e reforçar o que não foi falado aqui nessa entrevista de hoje. Paulinho, Fernando, queria agradecer a oportunidade, estender isso à direção da rádio, ao Natalino e a Joyce. Josi Alcântara. Josi Alcântara, nossa diretora geral aqui. Esse espaço aqui, eu acho muito importante isso, dos microfones, independente da posição política, partidária, que as pessoas possam expressar aqui aquilo que pensam. Isso é importante para a contribuição
decisão das pessoas que estão lá do outro lado nos ouvindo, né? Para ela formar seu juízo, tomar sua posição, né? Eu acho que também o momento que a gente atravessa é muito importante que as pessoas começam a ter as informações e não só uma informação, mas várias informações, diversificando aquilo que cada um pensa, né? Eu estou muito motivado, eu acredito muito nessa recuperação do nosso governo. Acho que o presidente Lula, o mundo está carente de líderes. E acho que o presidente Lula hoje é uma das maiores expressões mundiais como liderança. Até pela sua idade, pela sua experiência, né, pela forma que ele é um cara apaixonado pela geopolítica, sempre foi. Está se saindo de uma forma assim, não é eu que estou falando, pega 2 artigos do New York Times, você pega lá na Europa, no principal jornal da Europa, como um cara que está sabendo enfrentar o governo Trump. Nós sabemos o peso, né? E o que é o governo americano, a força que tem o governo americano, sem perder a nossa soberania, sem arrogância, sabe? Mas defendendo os nossos interesses. Até porque, Paulo e Fernando, aquilo que nós exportamos para os Estados Unidos, a balança comercial americana sempre foi superior à nossa. Ou seja, nós mais importamos do que exportamos. E aquilo que nós exportamos, aí que está o X da questão, é determinante para 3.870 empresários americanos. O nosso suco de laranja, eles agregam valor lá para mandar para o mundo todo. A nossa carne, ele faz o hambúrguer para mandar para o mundo todo, né? O nosso café, eles são maiores consumidores disso. Eles começaram o preço da carne lá, gerar inflação lá, pela falta desses nossos produtos. E nós, sabiamente, estamos fazendo o seguinte: pegando nossa carne que não está indo para lá, organizando ela para ir para a Indonésia, para o México, está pegando nosso café, mandando para a China. Isso é pensar o país, né? Para que os nossos empresários não sejam afetados. Então, essa é a maior política, sabe? Sem rancor, sem aquela coisa de que porque não votou em mim, eu não vou trabalhar por esses setores. Eu acredito desse modelo, isso que me empolga. E é por isso que eu sou pré-candidato ao Senado. Queria agradecer aí a direção da rádio de vocês aqui, que sempre os microfones estiveram abertos, né? Dizer que eu, quando precisar, estou à disposição para poder estar falando. E vocês que estão nos ouvindo aí, desejar uma ótima semana, começo de segunda-feira. Eu acho que a gente vai essa semana pautar lá no Congresso matérias importantes para o Brasil e para o povo brasileiro, que é a questão do fim da escala 6x1, fazer andar lá, que é a questão da PEC, da questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que isso aí é um salário a mais no bolso de cada trabalhador, e outros projetos de investimento na área da saúde, na área da educação, que está travando lá, está parado lá por causa dessa PEC da blindagem e essa PEC da anistia, que eu acho que a gente supera com o que nós vimos ontem nas ruas. Isso vai refletir lá no Congresso. Eu acho que a gente vai resolver essa saída, seja nesse projeto do Paulinho para acabar com a anistia e achar uma saída que o Paulinho está como relator, da dosimetria, né? Vamos ver o que ele vem nesse projeto. Nós estamos abertos, a bancada do PT está aberta. E eu quero continuar motivado como estou, tanto como presidente do PT, como também como deputado lá em Brasília, na defesa intransigente dos direitos daqueles que precisam. Né? Isso tem sido minha postura desde o primeiro mandato, né? Dialogando com todo mundo, tendo essa capacidade de ouvir, de respeitar as diferenças, que eu acho que isso é o moderno na política e é assim que se constrói políticas públicas. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Eu agradeço o deputado federal Vander Lobé pela sua participação, pela sua entrevista, e quero aproveitar para mandar um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Inclusive, você ouvinte que estiver acompanhando pela rádio, pode entrar no Facebook Rádio NFM Agro. Está nos acompanhando Jairo Luiz Jardim, Elma Gomes, um abraço para Niuac, Luzo Queiroz está nos assistindo, Sérgio Pantaneiro, Júlio Campelo Guerra, o Mir Canteiro
dizendo que Wander é muito competente, será um grande senador, José Carlos Prado. E o Arley Barbosa, ex-prefeito de Nova Alvorada do Sul. São 8 horas. Diga, Paulo. Ô Fernando, e o nosso mestre aqui, Cid Pinheiro também, falou, não deixa de dar um abraço no futuro senador Wander Loubet, o nosso Cid Pinheiro. Tá certo. Falando em Cid Pinheiro, vamos com a participação de Cid Pinheiro. Estamos chegando aqui no pé do eito, Fernando. Meu abraço a você, Paulo, muito obrigado. Abraço aí ao deputado federal Wander Loubet. Ô, Paulo, as notícias da política aqui, né? O ex-governador André Putinelli, em entrevista a uma emissora de rádio de Campo Grande, na última quinta-feira, ele informou que o advogado e ex-vice-prefeito de Sidrolândia, Wellison Mucciuti, conhecido como Amarelo, será um dos pré-candidatos do MDB a deputado federal nas eleições do ano que vem. Putinelli informou ainda que o partido, apesar de capengando no estado, deve lançar candidatos em várias regiões do estado. E junto com o Wellison Mucciuti, ele citou ainda Akira Otsuda, o Akira ex-prefeito lá de Bataguaçu, e o vereador Jamal Salem. Nós tentamos um contato com o Amarelo, mas não conseguimos. Mas a informação que temos é de que amigos do Wellison disse que ele ficou muito contente aí com a ideia de ser pré-candidato aí a deputado federal. O André Putinelli confirmou também que vai disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Já o governador Eduardo Riedel se posicionou de forma contundente contra a chamada PEC da blindagem durante um evento realizado na UAB na última sexta-feira. Para Eduardo Riedel, a proposta é inoportuna e não deveria sequer ter sido discutida. Disse ele, eu sou totalmente contra. Acho que nem deveria ter discussão da maneira como foi. É extemporânea, fora de propósito, dentro de uma discussão do Congresso. É claro que a decisão é do Congresso Nacional, mas eu entendo que não cabe de maneira nenhuma, como foi colocado o texto da PEC da blindagem, afirmou o nosso governador. A manifestação do Eduardo Riedel chama a atenção, ô Paulo Fernando, já que ele tem histórico de alinhamento, né, a pautas defendidas pela base bolsonarista, o que torna a sua posição ainda mais enfática neste caso. Eu vou encerrar a minha participação dando um spoiler de um dos destaques daqui a pouco do combate aqui, tá? Já que o Transatlântico, que leva a bordo a maior federação partidária já criada no Brasil, está avariado, fazendo água e ameaça a estabilidade aí do maior bloco partidário também no Congresso e a segunda maior força política de Mato Grosso do Sul. As denúncias que atingem aí os dois principais dirigentes do PB, a União Progressista, o senador Ciro Nogueira do PP acusado de receber propina e o advogado Antônio Rueda do União Brasil, apontado como sócio oculto de empresários ligados ao PCC, podem comprometer a formação da frente de direita para as eleições do ano que vem. Mais detalhes sobre essa notícia daqui a pouquinho, tá? Tô ficando por aqui, um abraço a vocês, parabéns pelo programa, mais um, né? Mais um show e até daqui a pouco. Muito obrigado, Cid Pinheiro, pela sua participação. Hoje nós estendemos um pouco o horário, são 8 horas e 15, tivemos uma grande entrevista aqui com o deputado federal Wander Loubet. O N Notícias continua depois do intervalo com Cid Pinheiro e seu quadro Operação Combate. E amanhã eu e o Paulo Barbosa estaremos de volta.